Quem fala é Nogueira. Vou deixar aqui minhas redes sociais disponíveis para quem quiser entrar em contato e dizer que eu estou muito feliz, satisfeito em poder participar do Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos, aqui sediado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Agradecer e dizer que esse evento, Juliana Pinheiro, está sendo fundamental para a articulação desse evento, dessa atividade aqui na nossa universidade. E parabenizar também todos os estudantes envolvidos com esse projeto, assim como os colegas docentes também. O que eu quero pensar com vocês nessa oficina? Vou falar de narrativa, vou falar de uma coisa bem básica, falar do percurso narrativo. Tem muitas autoras, muitos autores que trabalham com isso. É sabido por todo mundo que George Lucas, que é responsável, criador de Star Wars, Guerra nas Estrelas, a saga Guerra nas Estrelas, ele tinha uma admiração muito grande por Joseph Campbell, um mitólogo que trabalhou com a ideia de monomito a partir dos estudos de Carl Jung também, a partir de uma ideia de psicologia analítica, de ter um inconsciente. E até central, que eu acho que eu preciso compartilhar antes da gente continuar, é que para Campbell existe um mito universal, que todas as culturas, todas as sociedades trabalham com esse mito, com uma certa jornada do herói. E isso inspirou muito os trabalhos do nosso conhecido George Lucas no Guerra nas Estrelas. Então, impactou bastante. E o trabalho de George Lucas, depois do trabalho de George Lucas, já em Hollywood, a gente tem grandes centros de produção de audiovisual no mundo, né? Hollywood, sem dúvida, nos Estados Unidos, Hollywood na Nigéria, Bollywood na Índia. Christian Vogler é um autor importante, o Chris Vogler, que ele vai publicar a Jornada do Escritor. A gente também um outro autor interessante, que é o Claude Fort, que também fala de mitos. Então, esses autores, eles dialogam também, principalmente o Vogler, que ele vai dialogar para fazer o que seria tipo, entre aspas, um manual, uma dica de como fazer o percurso narrativo, como a gente montar as jornadas das atividades dos filmes, do audiovisual. Então, essa estrutura que eu estou apresentando, que ela é muito usada no audiovisual, ela também serve para os jogos. Seria uma estrutura básica, muito usada, já testada, que ela performa bem, que tem sucesso, que é a estrutura da narrativa, tudo bem? De um percurso. Então serve para storytelling, serve para filme, para desenho animado, para narrativa em geral. O que ela prioriza? Tem 12 etapas e tem 7 arquétipos. Arquétipos são essas imagens do nosso inconsciente coletivo que são repetidas, revisadas, e elas estão incorporadas ao nosso imaginário, à cultura, à nossa vida como um todo. Então, os arquétipos têm o herói, que é importantíssimo, que é quem faz o percurso. Pode ser mais de um herói, pode ter vários personagens numa história fazendo o herói, né? Então, tem mais de um. Você pode escolher aquele avatar num jogo, ele é o herói, vai fazer o percurso. Numa história, que é o que interessa a gente pensar aqui, tem 12 etapas e tem o sombra. A sombra é o vilão, tá? A sombra é aquele que vai entrar em choque com o vilão. Tem outros personagens também, arauto, camaleão, tem guardião do primeiro limiar, tudo bem? E tem mentor e pícaro. Esses personagens, esses arquétipos, têm funções em cada uma das 12 etapas, tudo bem? Ou seja, são 12 etapas. O que eu acho importante é vocês entenderem. Dá uma olhada aqui. Peguei aqui tem um trabalho muito bem feito pelo roteirista Marcelo Andreatti, e tem aqui, a partir do Vogler, tem aqui as definições. Dá uma olhadinha nas definições de cada arquétipo, um pouquinho, rapidinho. Ok? Visto isso, a gente tem um percurso. O percurso começa, geralmente, uma história, um mundo comum. Então, o que é importante é definir o que é o mundo comum do personagem. Aquele mundo ordinário, onde as coisas acontecem, onde a gente vai apresentar
esse personagem, e ele vai ser chamado para a aventura. Então, uma segunda etapa é a recusa do chamado. Então, estruturalmente, o Vogler ele vai organizando dessa maneira. Mundo comum, primeira etapa da jornada do herói. Segunda etapa, ele recusa o chamado. Na terceira etapa, ele encontra o mentor. Então, recusar o chamado é, por exemplo, não quero fazer isso. Não quero, não vou. Não vai para aquela missão, por alguma razão. Logo depois, encontra o mentor. O encontro com o mentor é porque pode ter acontecido alguma coisa que leva ele a aceitar o chamado. Então, perdeu alguém num filme de aventura, de ação, né? Viu uma explosão, perdeu o seu parceiro policial. Então, alguma coisa leva àquela ação, leva a fazer aquilo. Descobriu que amava a sua melhor amiga, o seu melhor amigo da turma do ensino médio, e que não quer perder aquele amor, e vai fazer, aí vai ter uma quarta etapa, que é a travessia do primeiro limiar. Quando você vai para a aventura, você sai do mundo comum para o próximo, para o outro mundo, ok? Então, nessa etapa, essas fases, elas caracterizam o que seria o primeiro ato. Atravessou o primeiro limiar, você vai para o segundo ato. O segundo ato ele é mais longo, ele vai ocupar 2/4, essa é uma média, 2/4, tudo bem? Ele ocupa metade da história. Então, a gente teve a primeira parte da história, que é do mundo comum até a travessia do primeiro limiar, mundo comum, recusa do chamado, encontro com o mentor e travessia do primeiro limiar. Atravessou o primeiro limiar, começa o segundo ato. O segundo ato é o momento da confrontação. A confrontação vem testes, aliados, inimigos. Então, o Sombra pode se mostrar mais, o Arauto, que é um aliado, o Camaleão pode ser um aliado ou inimigo, um personagem que é flutuante. Esses testes aliados, eles acontecem, tá? Nesse segundo ato. E a próxima etapa é a aproximação da caverna oculta. A aproximação da caverna oculta, ela precede o que vai ser a provação suprema, uma grande prova, um grande teste. Em Matrix, Matrix 1 é quando o Neo vai enfrentar o Agente Smith, no primeiro filme. Assim como o encontro dele com o mentor, lá no início, é quando o Morfeu vai oferecer para ele a pílula vermelha ou azul. E ele antes, ele recusa o chamado. Isso num grande filme blockbuster, né, do final dos anos 90, do século XX, o Matrix, né, que foi uma série, depois teve outras continuações, só para dar uma dimensão. Isso também nas histórias de comédia romântica, histórias de terror, de suspense, todas elas podem ser pensadas a partir dessa estrutura, ok? Passou a aprovação suprema, o herói supera aquilo, ele confronta o Sombra, o vilão, o antagonista, com a recompensa, o herói retorna, esse é o período mais longo, e o herói retorna para o mundo comum. Tem a ressurreição, que é o nascimento, o renascimento simbólico, uma morte simbólica, renascimento simbólico, volta com mais maturidade, com capacidade, com as potências, Kung Fu Panda, ele, no retorno, ele volta como o quê? O grande karateca, o grande lutador, que ninguém imaginava que ele seria. E ele tinha recusado o chamado antes. E depois disso, tem que o retorno com o Elixir. Então, é esse percurso, essa estrutura que é importante a gente pensar. É com essa estrutura, tá? Essa vai ser a estrutura central para a gente poder pensar, poder elaborar o percurso narrativo. Que pedir agora, vamos dar uma olhada aqui no que é a jornada do herói, as 12 etapas. Um esquema aqui, ó. Olha o esquema, vamos ver o esquema. Essa estrutura fundamental são 7 arquétipos e 12 etapas. A primeira etapa, a primeira etapa é o mundo comum. Nessas 12 etapas, nessas 12 fases, a gente tem 1/4 para o primeiro ato, que é a apresentação dos personagens. A confrontação é o que a gente chama de segundo ato. E o desfecho, o desenrolar,
né, que vem com a recompensa final, vem com a celebração final, é o terceiro ato, que também tem um quarto. Óbvio que isso é história, você pode fazer a confrontação no início, começar com ação, com um clima dramático, com uma tensão psicológica, ou seja, a sombra pode ser um trauma, pode ser um fantasma. Então, tem importante, o que eu sugiro nessa oficina aqui, é vocês escreverem uma história, vocês escreverem esses personagens, os arquétipos, e apresentar um personagem para cada arquétipo da sua história. Tudo bem? Vamos treinar com uma história. Isso serve depois para o jogo, serve para atividades lúdico-pedagógicas. A primeira etapa é essa, então. Pega os 7 arquétipos, vou repetir aqui os 7 arquétipos, e vocês vão descrever. E depois vamos fazer as etapas, as 12 etapas. Vamos repetir as 12 etapas e vamos trabalhar essas 12 etapas, tudo bem? Então, isso vai ser o fundamental. E aí vamos trocar essa ideia a respeito dessas perspectivas. A gente pode, então, continuar essa conversa, continuar esse papo. Tem o meu e-mail, contato@nogueira@gmail.com. A gente pensar em aprofundar isso conforme as demandas que vierem. Também estou no Instagram, Nogueira_oficial. No Instagram vocês me encontram por lá, para a gente trabalhar essas questões da narrativa. O mais importante é a gente pensar as narrativas, tudo bem? Esse vai ser o percurso que a gente vai fazer. Então, até a próxima. Agradeço aqui a participação e também vou estar disponível para receber essas perguntas, essas questões que eu quero ressaltar, repetindo, retomando, né? Tá feito aqui com o Fael, com toda a organização do evento, são essas etapas que vocês têm que prestar atenção. Não é uma única maneira de fazer uma narrativa, mas é um modo que ele é consagrado, que ele é testado, que ele funciona, que existe até um tipo de familiaridade de espectadores com essa sequência narrativa, que vocês podem usar sem muito problema. Então, assim, vamos treinar, fazer esse exercício. Então, contar uma história curta, não preciso fazer a história inteira, eu quero os personagens e quero os personagens situados nessas 12 etapas, nessas 12 fases da jornada do herói. E aí vocês podem inventar à vontade. Pode ser mais de um herói, podem ser vários heróis, várias sombras. O sombra e o herói podem ser a mesma pessoa, isso está em Star Wars, no Jornada das Estrelas, né? Que o sombra e o herói, de alguma forma, são o mesmo personagem, tem mais de um herói no percurso narrativo, mas o grande final do Retorno do Elixir é junto com Darth Vader, né? Que é um Skywalker, quando ele encontra o filho e ele se revela. Então, isso é muito importante. Foi uma sacada que o Lucas teve para fazer o percurso narrativo, para fazer a jornada do herói dele. Tudo bem? Então, tá dito aqui e a gente continua aí no retorno de vocês, a mensagem de vocês. Até!